Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Prejuízo da Espaço Laser cresce 18,3% no quarto trimestre para 19 milhões de reais. A Espaço Laser, ela divulgou seus resultados fechados do quarto trimestre, teve um aumento no prejuízo líquido, mas eu vou mostrar para vocês que o ano de 2023 foi excepcional para a empresa, conseguiu arrumar um grande problema que eles mesmos estruturaram depois da abertura de capital. Mas teve uma informação nessa divulgação de resultado que fez as ações caírem bastante depois dessa divulgação. E é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Pessoal, depilação a laser sempre foi falado nos bastidores do mercado como um negócio muito bom. Só que não tinha nenhuma empresa de capital aberto para conseguir comprovar em números que o negócio de fato tinha uma rentabilidade muito boa. Até que o Espaço Laser, no dia 10 de novembro de 2020, ele registrou o pedido para abertura de capital. Então, a dona da rede de clínicas de depilação Espaço Laser pede registro para IPO. E aí eu fiquei bem ansioso porque eu queria saber se de fato o negócio era muito bom. Olhando um pouco do prospecto, o negócio era sensacional. O ROIC em nível de franquia 50% e a rentabilidade da empresa como um todo era muito boa. Qual que era o ponto? O ponto é que eles tinham um planejamento para conseguir fazer uma abertura de capital e tentar recomprar boa parte das franquias que eles tinham dentro da sua estrutura operacional. Tá? E eles conseguiram fazer essa abertura de capital no dia 29 de janeiro de 2021. Espaço Laser capta 2,6 bilhões de reais em IPO. Pessoal, qual que era o risco dessa transação? O risco dessa transação era o seguinte: dado que o plano era você captar dinheiro no mercado para você recomprar boa parte das franquias, a tese deles era conseguir pegar esse ROIC em nível de franquia de 50% e incorporar isso numa operação própria para você conseguir ter exatamente esse ROIC agora que você deixava na mão do franqueado para dentro da companhia. Qual que é o problema? Quando você é uma franqueadora, boa parte da complexidade operacional fica na mão do franqueado. Gestão de contrato, gestão de pessoas, aumento de receita, tudo fica na mão ali do franqueado e a franqueadora fica emitindo as notas fiscais com os royalties que ela vai pedindo ali para os franqueados. Perfeito. Quando você tenta integrar todas essas franquias numa operação própria, você precisa criar toda essa estrutura que vai ficar muito mais complexa para conseguir manter a eficiência operacional com essas lojas agora sendo geridas de forma centralizadas ao invés de descentralizadas, que é o modelo de franquia. Então, só vou dar um exemplo para vocês, o jurídico. O jurídico de uma franqueadora, ela tem que cuidar majoritariamente dos contratos com os franqueados. Beleza, então se você tem 400 franqueados, você tem 400 contratos para você gerir. Imagina numa operação própria. Além de ter os contratos CLTs, que todos os funcionários têm quando você tem uma operação própria, ainda tem contrato com o shopping center, com o fornecedores, tem um monte de outras coisas que você vai precisar gerir agora, comparado com uma operação quando era só uma franqueadora. Então a complexidade operacional aumenta bastante? Pra caramba, tá? Time de supervisão de loja para manter o ritmo de crescimento do negócio, treinamento, tem diversas coisas que vão mudar numa operação própria em relação a uma franqueadora. O que aconteceu, pessoal? A Espaço Laser não conseguiu fazer esse processo de transformação de uma franqueadora numa operação de lojas próprias de uma forma eficiente. E aí o que aconteceu? O desempenho operacional começou a cair muito, a empresa gastou todo o dinheiro da IPO e só para vocês terem uma ideia, no final de 2021 já tinha acabado o dinheiro da IPO e a empresa já estava se endividando. Então ela entrou em 2022 com um problemaço. E esses problemas começaram a ser evidenciados para o mercado com os resultados muito ruins do primeiro e do segundo trimestre de 22. Tanto é que eles tomaram uma ação corretiva, trocaram o CEO, que era um dos fundadores da empresa. Então, no dia 23 de junho de 2022, Espaço Laser traz chefe da Arcos Dourados para começar a dar uma linha de crescimento e estruturação daquela bomba relógio que foi armada no ano de 2021. E ele teve que fazer uma ação bem dura. A primeira foi fazer uma nova emissão de ações para o mercado, quase um ano e meio depois de ter captado 2,6 bilhões de reais. O que vocês acham que acontece quando uma empresa, depois de um ano e meio de IPO,
vai precisar emitir mais ações. As ações despencam. Então, ó, saiu aqui no dia 31 de agosto de 2022, Espaço Laser despenca na bolsa com diluição em aumento de capital. Só para vocês terem uma ideia, com o anúncio desse aumento de capital, as ações no dia caíram 14%. Só que aí, pelo menos, o Paulo, ele conseguiu dar uma estruturada na dívida de curto prazo para conseguir ter tempo para executar o turnaround que ele tinha na cabeça. E aí o que aconteceu? Resultado do terceiro trimestre de 22 ainda estava ruim, só que do quarto trimestre, mesmo vindo ruim, já mostrou uma melhora. Só que o primeiro trimestre de 23 ele veio muito bom. Tanto é que saiu essa notícia no dia 15 de maio de 2023. O turnaround chegou, diz CEO da Espaço Laser, após fechar lojas e entregar lucro. Então houve uma melhora muito sensível no primeiro trimestre de 23, mas foi um trimestre só. E aí vieram os resultados do segundo trimestre, Espaço Laser reverte prejuízo e tem lucro de 2,3 milhões de reais no segundo trimestre, isso daqui no dia 14 de agosto de 2023. O terceiro trimestre também veio muito bom. E a empresa, ela estava com a expectativa de gerar um resultado muito bom no quarto trimestre de 23, mas ainda tinha um problema. Qual que era o problema? Mesmo captando dinheiro em 2022 para resolver o problema de curto prazo do ano de 2022, 2023 ainda estava tranquilo, mas as dívidas iam começar a apertar em 2024. Isso era uma preocupação que os analistas de mercado tinham em relação à empresa. Só que eles resolveram esse problema no dia 20 de fevereiro de 2024. Espaço Laser traça plano para crescimento com emissão de 733 milhões em debenture. Basicamente, era só para você alongar o prazo de pagamento, para você desarmar a bomba relógio de 2024 e dar mais tempo para a empresa se reestruturar, continuar com esse ritmo de reestruturação e também conseguir honrar todas as dívidas que a empresa tinha dentro do seu balanço. E aí vieram os resultados do quarto trimestre, pessoal. Vamos ler essa notícia de perto e depois a gente entra no detalhe dos financials da companhia. Então vamos lá. A Espaço Laser registrou um prejuízo de 19 milhões no quarto trimestre, um incremento de 18,3% sobre a perda de 16 milhões de reais apresentado um ano antes. Na mesma base de comparação, a receita líquida subiu 4,8% para 268,5 milhões de reais, um novo patamar histórico segundo a companhia, ou seja, recorde de receita. O EBITDA chegou a 41,7 milhões, uma alta de 6%. A margem EBITDA ficou praticamente estável, passando de 15,3% para 15,5%. Então teve melhora também na margem EBITDA. As despesas gerais e administrativas alcançaram 52 milhões no quarto trimestre, uma queda de 3,8% na comparação anual. No acumulado do ano de 2023, o prejuízo da Espaço Laser ficou em 25,5 milhões de reais, uma queda de 50,3% sobre o resultado negativo de 51,4 milhões um ano antes. Olha a melhora sensível no prejuízo líquido de 2022. A receita subiu 11% para 1 bilhão de reais e o EBITDA avançou 18% para 215,4 milhões de reais. Então, o resultado do quarto trimestre foi bom? Foi bom. Foi bom. Teve aumento de receita, teve redução de despesa, melhora de margem EBITDA, mas a empresa ficou com prejuízo líquido um pouco maior. Bom, vamos pegar aqui o detalhe dos financials fechados de 2023 para mostrar para vocês que houve uma melhora sensível no processo de turnaround do Paulo Moraes. Então vamos lá, ó. Receita líquida aumentou 8,1%, chegando a 1 bilhão de reais. A margem bruta aumentou de 38,1% para 39,7%. E a margem EBITDA passou de 16,5% para 21,2%. Então, todos os índices operacionais que a gente consegue monitorar aqui de 2023 melhoraram em relação a 2022. O lucro líquido ajustado foi de prejuízo de 46,9 milhões para lucro de 6,5 milhões de reais. Tira os itens não recorrentes, a empresa daria um lucro líquido nesse ano de 2023. A melhor informação que a gente tem em termos operacionais foi o fluxo de caixa das atividades operacionais. Aumentou 73%, passando de 113 milhões para 197, isso em termos ajustados. Então a empresa ela melhorou suas margens operacionais e melhorou também a sua geração de caixa operacional. Como que ele fez isso?
O Paulo, ele veio da Arcos Dourados, que era operadora do McDonald's aqui do Brasil. É a operadora do McDonald's aqui no Brasil. Então ele tem uma expertise muito forte em franquia. Então, aquele plano de você parar a expansão por franquia e só usar a loja própria, não ia ser possível, até porque a empresa estava com problema de caixa, né? E estava com uma dívida apertando ali no curto prazo. Então, o que ele fez? Ele manteve o ritmo de crescimento da empresa. Então, ó, eles passaram de 825 pontos em 2022 para 850 pontos em 2023, só que a maior parte desses pontos foi franquia. Então, é a expertise que ele tem. Ele passou de 181 franquias em 2022, quarto trimestre de 22, para 218 em 2023, um crescimento de 20%. Ou seja, aquela estratégia que sempre deu certo dentro da estrutura da Espaço Laser, ele voltou. Então, olha, vamos esquecer esse negócio de expansão em loja física, que tem uma expansão muito grande, né, uma complexidade muito grande e também exige muito capital. Vamos voltar ao ritmo de crescimento de franquias, porque é um bom negócio para o franqueado. ROIC de 50% em nível de franquia, né? Beleza, então ele voltou à estratégia anterior. E ele também melhorou bastante a experiência do cliente. Isso daqui a gente vê pelo Net Promoter Score, que era 81 em 2020, chegou a 86 em 2022, que foi o primeiro ano de gestão dele, e 87 em 2023. Isso daqui é importante por quê, pessoal? Porque cliente satisfeito, dado que é uma operação que tem uma recorrência boa, né? Porque você vai lá, se depila e você tem que se depilar de novo mais para frente, né? Apesar que depilação a laser, geralmente o benefício é você espaçar esse nível de recorrência, como ele está melhorando a experiência do cliente, o potencial de geração de recorrência futura aumenta. Isso daqui é uma perspectiva interessante para você conseguir direcionar o crescimento da empresa no futuro. Outra coisa que é interessante é a receita. Então, a receita líquida aumentou 8%, com margem bruta melhorando de 38,1% para 39,7%. Então, essa foi a primeira frente dele. Aumenta o top line da empresa com melhoria de margens brutas. Outra coisa que é interessante, corte de despesa. E aí, eu já estou falando isso em alguns resultados que eu estou mostrando de outras empresas, que você vê que o seu ele é muito bom. Ele teve uma redução de 2,4% das despesas operacionais. E onde ele reduziu? Ele não reduziu em marketing, ele aumentou 37,7% os gastos com marketing, onde ele reduziu 17,6% em despesas gerais administrativas. Por quê? Porque se você corta no marketing, você não tem aquele motor de crescimento da empresa. Então mantém os investimentos em marketing, você até cresce 37,7% e vai dando uma enxugada, uma otimização na parte do back-office, que é onde você tem menos geração de valor na percepção do cliente. Então ele corta no lugar certo. E aí o EBITDA melhorou. O EBITDA passou de 153 milhões em 2022 para 213 em 2023, com aumento de margem EBITDA de 16,5% para 21,2%. E no ajustado, o lucro líquido ele veio em 2023, uma margem de 0,7%, mas tinha sido menos 5% de margem líquida em 2022. Então, melhorou a operação? Melhorou a operação. E o fluxo de caixa? Quando a gente pega a demonstração de fluxo de caixa, pessoal, aqui veio o espetáculo. Por quê? O caixa gerado pelas atividades operacionais cresceu 617,2% em nível contábil de 2023 para 2022. Então passou de uma geração de 9.832 para 70.517. Uma grande geração de caixa. Como o modelo de expansão agora da empresa é crescer via franquia, o nível de investimento vai cair bastante. Então, quando você vê o CAPEX, ele caiu 28,8%, de 58 milhões para 41 milhões. E isso daqui vai se manter se eventualmente essa estratégia também for a estratégia de crescimento do negócio daqui para frente. E aí o que a empresa fez? Ela teve que amortizar a dívida. Então ela pagou 41 milhões aqui em dívida, chegando aqui, e mais 46 milhões com debentures. Então ela pagou aqui uns 87 milhões só com as dívidas que a empresa tinha. Quando você pega esses dois, fluxo de caixa das atividades de financiamento foi negativo em 111 milhões, ou seja, o caixa diminuiu 80 milhões em 2023. No entanto, a empresa ela conseguiu se reestruturar. Pelo menos agora ela está com um nível de endividamento mais baixo e com uma estratégia de crescimento que exige muito menos capital do que expansão por loja própria. E aí, o que acontece? Um dos índices muito bons é que, dado que a geração de caixa ela foi muito forte em relação ao EBITDA, você vê que o índice de conversão de EBITDA para fluxo de caixa operacional cresceu de 74,3% para 92,5%.
Isso daqui é bom porque mostra uma perspectiva de geração de caixa do negócio, ele consegue se sustentar com as próprias pernas. E o nível de endividamento, pessoal? O nível de alavancagem da empresa, que era uma grande preocupação, agora está mais controlado. Só para vocês terem uma ideia, no terceiro trimestre de 22, esse índice estava em 3,4 vezes. E aí ele caiu para 2,4 vezes no quarto trimestre de 23. Ou seja, está bem longe das proteções de 3 vezes que são as proteções das debêntures. Então, o que ele fez? Ele melhorou o índice de alavancagem e também deu uma alongada nas dívidas com aquela emissão de 733 milhões de debêntures no começo do ano. Por quê? Porque ó, em 2024 pelas dívidas antigas que a empresa tinha, ela tinha que honrar 411 milhões em dívidas vencendo aqui esse ano, tá? E mais 353 em 2025. Agora, com essa nova emissão, o que ele tem que pagar de dívida em 2024 são 29 milhões. E aí fica 158 milhões em 2025, 155, e aí vai ter o grosso ali em 2028. Ou seja, com a própria geração de caixa operacional que a gente viu, a empresa ela vai conseguir pagar as dívidas de 2024, 2025, 2026 e 2027. Então ele resolveu esse problema? Resolveu. Então agora está muito mais tranquilo para você conseguir repensar a estrutura de crescimento do negócio e até começar a investir em novas iniciativas, dado que você não tem aquela pressão de dívidas de curto prazo vencendo, né? No entanto, mesmo com todas essas melhorias que eu expliquei para vocês, as ações despencaram na sexta-feira. Eles divulgaram no final da quinta-feira. Na sexta-feira, as ações caíram 5,6%. E quando você pega a desagregação de valor desde o IPO, foi um espetáculo. Então, ó, as ações já chegaram a ser cotadas a R$ 18,66 lá em maio de 21. O que aconteceu? Agora está R$ 1. Tá? Então, destruiu bastante valor nesse tempo, destruiu quase todo o valor, né? Hoje o market cap é 361 milhões. Então, Aracaki, o que aconteceu para essa empresa, mesmo com uma melhoria muito sensível na sua operação e um turnaround muito bem feito, fazerem com que as ações despencassem na sexta-feira? A informação que saiu junto com a divulgação dos resultados, que foi o quê? Tá aqui, ó, 21/3/2024. Paulo Camargo renuncia ao cargo de CEO na Espaço Laser para focar em projetos pessoais. Preciso de tempo. Ou seja, aquele CEO que entrou lá no meio de 2022 e conseguiu melhorar sensivelmente a operação e desarmar a bomba relógio das dívidas, está saindo da empresa. Tá? Ele disse que ele vai se dedicar a projetos pessoais e ele não vai continuar mais como CEO e a CFO vai ser a pessoa que vai liderar a empresa até arrumarem um novo CEO da empresa. Só que isso daqui, pessoal, é o seguinte. Eu entendo que quando um CEO que fez todo esse bom trabalho, refletido nos números que a gente acabou de apresentar, quando ele sai da empresa é um baque, tá? Só que a estratégia está armada. Então, se eventualmente contratarem uma nova pessoa, já com a cabeça de fazer expansão via franquia, manter o controle das despesas e continuar a grande geração de caixa que a companhia vem fazendo, que já começou em 2023 e com as melhorias operacionais tem potencial de aumentar em 2024 e futuramente, eu acho que mesmo saindo o líder principal da companhia, se contratarem uma pessoa com a mesma cabeça, eu acho que o Espaço Laser tem um futuro muito bom, tá? Só que isso não se reflete em alguns múltiplos de mercado. Eu gosto de ver esse daqui, ó, preço pelo valor patrimonial. Basicamente é o market cap, que é o valor intrínseco do patrimônio líquido, em relação ao valor contábil do patrimônio líquido. Ou seja, quanto que vale todo o patrimônio da empresa para os sócios. Contabilmente, ele vale lá uns 800 milhões de reais. Só que o market cap hoje está em 300, quase 400 milhões. Ou seja, o índice market cap, o valor de mercado sobre o valor patrimonial está em 0,42. O que isso significa? Significa que as ações elas estão com uma perspectiva que a empresa vai continuar gerando muito prejuízo no futuro, que vai fazer o seu patrimônio líquido a valor contábil se convergir ao valor de mercado do market cap. Só que a gente está vendo que a perspectiva para o negócio é positiva. Então, eu acho que esse múltiplo aqui está mostrando que o mercado não está confiando muito no Espaço Laser, mas pelo que a gente está vendo dos resultados de 2023, eu não acho que isso vai acontecer. Então, é mais um caso de um bom CEO que fez uma grande reestruturação numa empresa, atacou nos lugares certos, aumentou a eficiência operacional, a geração de caixa e desarmou a bomba relógio das dívidas, só que agora ele está saindo da empresa. O que vai acontecer para frente?
Vamos ver quem que vai ser o presidente que a Espaço Laser vai trazer. Se vier uma pessoa com a mesma cabeça, eu acho que o futuro da empresa é muito bom e, eventualmente, isso pode se refletir na reação das ações do mercado, que hoje está R$ 1, tá? Tá surgindo aqui, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.